Fluminense anuncia oficialmente acerto com o atleta. A gente vai trazer essa informação completinha para você nesse vídeo. Além disso, vamos falar um pouquinho de Alexander na seleção sub-20 e dos desafios da categoria de base do Fluminense, que vive uma boa fase. Então, fica ligado aqui nesse vídeo, assista até o final, porque tem muita informação sobre o Fluminense aqui na Central para você. Combinado? A primeira informação que eu quero trazer para vocês é sobre o volante Alexander. No momento que eu gravo esse vídeo, Brasil e Marrocos estão se enfrentando por um amistoso, né, da seleção olímpica, na qual Alexander foi convocado. E até teve um fato curioso no começo dessa tarde de quinta-feira, de feriado de independência, porque a CBF publicou a arte do jogo com os titulares e reservas, e o Alexander foi esquecido. Foi esquecido o Alexander. A CBF não colocou o nome do jogador ali e muita gente já estava achando que o Ramon Menezes, embora tivesse convocado o volante, não tivesse relacionado ele para a partida, tá? Mas a CBF depois atualizou a galera que sim, o Alexander está no banco de reservas desse jogo, foi relacionado e está com a camisa 8, tá? Ele é o camisa 8 dessa seleção sub-20. Repito, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a partida está no intervalo e o Alexander ainda não saiu do banco. Claro, se ele sair do banco e fizer alguma coisa relevante na partida, você vai ficar sabendo aqui na Central, com certeza. Mas o Ramon Menezes escalou a seleção brasileira num 4-2-4, né? Uma escalação diferente. O Fernando Diniz utilizou algumas vezes aqui no Fluminense e o Ramon Menezes escala essa seleção pré-olímpica assim, né? Quem está sendo titular no meio-campo, na posição do Alexander, é o Andrei Santos, ex-Vasco da Gama, está por empréstimo no Nottingham Forest, se não me engano, vindo do Chelsea, e o Marlon Gomes também, do Vasco da Gama, como esses meias. E aí lá na frente tem Paulinho, do Atlético Mineiro, Igor Paixão, que era do Coritiba, saiu para o Feyenoord, Lázaro, que era do Flamengo, da base do Flamengo, e o Vitor Roque, né, que é o grande nome dessa equipe. O Alexander, portanto, no banco, poderia entrar na lateral esquerda, ele já fez essa função aqui no Fluminense, mas quem está jogando por ali é o Abner. Beleza? Mais alguma informação do Alexander, você pode ficar tranquilo que a gente vai trazer aqui, mas é importante frisar. Sim, ele foi para o banco dessa partida, não foi preterido pelo Ramon Menezes, é opção para o segundo tempo, partida que começou às 4 da tarde desse dia 7 de setembro, feriado de independência aqui no Brasil, beleza? Antes de a gente partir para a próxima notícia, eu quero rapidinho só pedir para você deixar o joinha nesse vídeo, combinado? Dá o joinha aqui embaixo do player do vídeo, tem um botão do joia, se você clicar aí, ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Beleza? Eu quero falar agora da Copa do Brasil Sub-20, porque o Fluminense deu show essa semana, goleou e goleou o rival e se classificou para as quartas de final. E agora já tem adversário definido. O Fluminense enfrentou o Vasco nas oitavas de final, empatou a primeira partida em 3-3, até rodou na internet um vídeo do Arthur Meia, né, que já passou no profissional e agora está no Sub-20, falando desse jogo, né, na preleção do jogo de volta contra o Vasco, falando que a gente jogou melhor, mas não conseguiu vencer, e não vencer não adianta de nada o desempenho. O fato é que na partida de volta, o discurso do Arthur parece ter funcionado, o Fluminense meteu sonoros 4-0 no nosso rival e se classificou para a próxima fase. O próximo adversário do Fluminense será o Cruzeiro nessa Copa do Brasil Sub-20. Eu quero falar um pouquinho justamente do Arthur, né, que é um meia cerebral. A gente viu ele no time profissional esse ano, ele chegou a fazer uma partida, inclusive, contra o próprio Vasco como titular, acabou indo muito mal, foi substituído no intervalo e agora regride, né, desce ao Sub-20, onde tem conseguido ser destaque. Nessa goleada contra o Vasco, por sinal, por 4-0, o Arthur foi um dos autores dos gols do Fluminense, ele tem distribuído assistências, tem jogado muito bem nessa equipe Sub-20, né, é o príncipe de Xerém, a grande joia tricolor hoje, né, em todas as categorias de base, mas precisa ter um pouquinho de calma, né? No começo do ano ele chegou a começar a ser integrado no profissional, chegou a ganhar alguns minutos e teve a sua grande oportunidade como titular justamente nessa partida contra o Vasco, não correspondeu e desde então deu uma sumida, né? O Arthur deu uma sumida, voltou para o Sub-20, parou de entrar tanto em campo, talvez seja uma ideia até do Fernando Diniz para preservar o atleta. Vale lembrar que no final do ano passado a gente chegou a gravar vídeo aqui sobre isso, quando, antes de acabar o projeto Sub-23, o Paulo Angione havia falado sobre o planejamento do Arthur e passava pelo 23, né? O Arthur é um jogador que tem idade Sub-20, ele é de 2005, ele tem 18 anos, ele é muito jovem ainda, mas que a ideia é que ele ficasse uma temporada, essa de 2023, na equipe Sub-23, para subir ao profissional em 2024. Com o fim da equipe Sub-23, acabou ficando oscilando entre Sub-20 e equipe profissional. No profissional, ele ainda tá, você ainda percebe que o Arthur não está pronto, ainda está um pouco verde.
mas na categoria de base ele sobra e sobra muito. Quem acompanha qualquer jogo do Sub-20 do Fluminense percebe como o Arthur é diferente, como o Arthur acaba com o jogo. Vamos ter paciência com esse garoto, porque ele pode dar muito futuro para o Fluminense lá na frente, tanto tecnicamente quanto financeiramente. É um jogador muito bem quisto em Xerém desde sempre, né? Há muitos anos, desde que ele chegou no Fluminense, ele chegou bem novinho, ele é de Nova Friburgo, ele chegou bem novinho no Fluminense, desde sempre é tido como uma grande promessa, uma grande joia, o príncipe de Xerém, Arthur, meio-campista, está comandando o Fluminense nessa campanha na Copa do Brasil. Passamos pelo Vasco, agora pegaremos o Cruzeiro nas quartas de final. Beleza? E antes da gente partir para a última notícia desse vídeo, uma notícia importante que foi confirmada na tarde dessa quinta-feira, eu quero aproveitar para dar uma moral para quem está sempre dando moral para a gente aqui na Central. Sempre que eu venho aqui no vídeo, eu falo para a galera deixar o comentário com o nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central consegue alcançar. E a galera chega junto, deixa o nome aí, deixa de onde está nos assistindo, e eu, sempre que posso, venho aqui mandar um abraço para a galera nominalmente. Então, nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Luiz de Natal, Edson de Maricá, Luizinho de Soledade, Minas Gerais, Tarciso de Alagoas, Cláudio de Miguel Pereira, Fábio de Nova Iguaçu, Maciel de Juazeiro do Norte, Luiz Cláudio de Itaboraí, Papai Noel Tricolor aqui do Rio, o Sérgio também aqui do Rio, José Milton de Muriaé, José Roberto de Paraupebas, no Pará, Cairo de Ouvidor, Goiás, Halley de Florianópolis, Santa Catarina e Luiz Mauro de Cambuqueira, em Minas Gerais. Um abraço para a galera ligada aí na Central. E você que está nos assistindo também agora, claro, fica aqui o combinado. Quer que a gente mande um abraço nominalmente, falando seu nome aqui? Deixa nos comentários o seu nome e de onde você nos assiste, que assim que possível a gente vem aqui mandar um abraço. Combinado? A última informação que eu quero trazer nesse vídeo é confirmação oficial do Fluminense. Fluminense acerta com atleta. Felipe Melo, veterano titular do Fluminense, acerta a renovação de contrato até o fim de 2024. Felipe Melo, para quem não está lembrado, chega ao Fluminense no começo de 2022, após uma passagem muito vitoriosa no Palmeiras. No começo ali do período Abel Braga, era aproveitado como zagueiro, como o líbero, naquele esquema de 3 zagueiros do Abel. Mas depois que o Fernando Diniz chegou, acabaram os 3 zagueiros, o Fernando Diniz joga com uma linha de 4 atrás, o Felipe Melo teve um 2022 muito oscilante, teve lesões, quando voltou esteve apto, entrou na linha de zaga, mas não conseguiu render, foi muito mal. Tem uma partida que eu lembro muito bem contra o Inter ano passado, que ele foi realmente bem mal naquele jogo, bem abaixo, e tinha muito aquela dúvida, né, para a própria temporada 2023, porque era um jogador que faria 40 anos, e não estava conseguindo mais, muito devido a problemas físicos, atuar em alto nível. Fato é que o Felipe Melo conseguiu nessa temporada dar uma reviravolta fantástica. É algo que, inclusive, me surpreendeu muito, porque quem acompanha as lives da Central já deve ter ouvido eu falar 200 milhões de vezes que o Felipe Melo não podia ser zagueiro numa linha de 4, que ele não tinha a aceleração necessária para cobrir, né, para recompor quando tivessem atacantes rápidos do outro lado. Bom, ficou provado, né? O tempo provou que eu não sei de nada. Felipe Melo tomou a posição titular do Fluminense na zaga depois da lesão do Manuel, jogou um tempo o David Braz, e entre as finais do Carioca, ele ganha a posição de titular ali na zaga, e desde então não saiu mais. Tá? Não saiu mais, hoje é um dos pilares desse time do Fernando Diniz. Tem jogado muita bola nas quartas de final contra o Olímpia, na partida do Paraguai, eu achei que ele jogou muito e foi essencial para o Fluminense conseguir a classificação. Agora, ele renova o contrato até o fim de 2024, portanto, mais uma temporada, e adia a aposentadoria, né? Muita gente dava como certo no final do ano passado, começo desse ano, que o Felipe Melo se aposentaria no final de 2023, mas já está de contrato renovado, vai até 2024, chegará aos 41 anos atuando profissionalmente, o agora zagueiro Felipe Melo. E ele falou sobre esse acerto com o Fluminense, né? Ele deu uma declaração aqui falando sobre o assunto que eu leio agora para vocês, tá? Agradeço demais a confiança do presidente, do seu Paulo Angione, todo o staff técnico e os atletas, meus companheiros. Sem dúvidas, essa renovação de contrato é motivo de muita alegria e esse é um dia muito especial para mim. Agradeço muito a Deus a oportunidade de estar mais um ano nesse clube que eu aprendi a amar e tenho respeito e admiração. Sigo sonhando em continuar fazendo história aqui. Vale lembrar que o Felipe Melo, até agora, já tem 75 jogos pelo Fluminense e marcou 2 gols. Sobre a renovação em si, meus amigos e minhas amigas, eu acho que é um assunto delicado. Eu cheguei a falar algo parecido na renovação do Fábio, mas a do Fábio eu acho que é um pouco menos complexa que essa. O Fábio é um jogador que também já passou largamente dos 40 anos, está fazendo uma grande temporada,
E eu acho que poderia renovar por mais um ano. O Fábio renovou por 2, vai até 2025, vai até os seus 45 anos. O Felipe Melo eu acho uma situação um pouquinho mais complicada, por quê? Porque ele é um jogador de 40 anos, tem sido titular do Fluminense, tem jogado bem. Mas ao estender esse contrato já agora até o final de 2024, a gente se compromete com um atleta até lá, que é um atleta que tem altos salários, a gente sabe bem disso. Só que o Felipe Melo, diferentemente do Fábio, ele demonstra ter alguns problemas físicos. Isso é nítido, quem assiste o Fluminense sabe disso. Isso aqui não é, pô, você não gosta. Não, pelo contrário, eu adoro o Felipe Melo. Adoro o Felipe Melo, mas você vê, o Felipe Melo nunca termina a partida. Ele sai sempre ali com 15, 20 no máximo do segundo tempo, porque ele não aguenta jogar. Como é que vai ser o Felipe Melo no ano que vem? Será que o Felipe Melo vai continuar aguentando jogar 60 minutos? Tomara que sim, porque se ele continuar aguentando e jogar a bola que ele está jogando em 2023, vai ser muito importante para o Fluminense. Mas para mim fica esse questionamento. Se com 40 ele está tendo essa dificuldade, com 41 a tendência natural ali, né, a ciência, vai dizer que ele vai ficar um pouco mais de dificuldade. Espero que, assim como o Fábio, né, o Felipe Melo vença a ciência e continue ano que vem inteiro em forma para conseguir ajudar muito o Fluminense. Fora de campo, é um cara que assim dispensa comentários. Todo mundo sabe e fala sobre isso. O quanto esse cara é focado, é motivado para ganhar títulos, como ele é vencedor, e isso contamina positivamente, né, os seus companheiros e faz bem para o astral do Fluminense. A minha preocupação é dentro de campo. 2023 dele é fantástico, que ele consiga manter isso em 2024. Se fosse possível, né, a gente também tem que pensar que assim, né, nem sempre é possível. A gente está aqui no dia 7 de setembro, hoje é dia 7 de setembro. Será que seria possível o Fluminense tentar renovar com o Felipe Melo só no final do ano, quando acabassem as temporadas, e ver como é que ele chegaria até lá? Não sei, às vezes o jogador faz uma pressão para renovar agora, e se não conseguir renovar agora, corre o risco de perder o atleta. Né? Vale lembrar que como o contrato dele é até o final do ano, ele pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer equipe. E aí também um jogador na casa dos 40 anos vai querer garantir o seu futuro. Se o Fluminense está indo em dúvida, em cima do muro, não sabe se vai renovar com ele ou não, e vê uma proposta de outro time que, pô, com certeza vai oferecer mais um ano de contrato, às vezes o cara prefere ir para ter a certeza de que vai continuar jogando, que vai ter contrato. Então, assim, é uma renovação que, no momento atual, no dia de hoje, ela é boa, mas tem esses riscos. Você tem essas possibilidades que podem acontecer para 2024. A gente torce muito para que não aconteça e que o Felipe Melo continue jogando muita bola, como ele está jogando em 2023. Tem sido um pilar do time do Fluminense. Repito, me surpreendendo. Eu já não estava mais esperando nada do Felipe Melo. Quando ele veio, eu estava muito animado, esperava muito dele, mas depois das lesões eu falei, tá difícil pro Felipe Melo. Calou lindamente a minha boca, tá jogando muito, é um dos pilares desse time do Fernando Diniz, que se Deus quiser vai conquistar a Libertadores da América nesse ano de 2023. E eu quero, claro, saber de você que está me assistindo, o que você acha dessa renovação do Felipe Melo? É um bom negócio para o Fluminense? Não é? É arriscado? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!